Pessoal, hoje a gente vai estar falando dos prefixos multiplicadores e de potências de base 10. Então, eu vou estar recordando alguns conceitos aqui com vocês sobre as operações com potência de base 10 e mostrando alguns prefixos multiplicadores. Alguns deles aparecem muito aí no nosso dia a dia e a importância deles para o estudo da física. Bom, vamos lá. Alguns prefixos multiplicadores. O que é esse negócio, né? O que são prefixos multiplicadores? Tem alguns números na física que são ou muito grandes ou muito pequenos. E aí, para representar esses números, a gente muitas vezes utiliza as potências de base 10, né? 10 elevado a alguma coisa, 10 elevado a 3, a 4 ou a menos 5. Só que ficar colocando essas potências o tempo todo, muitas vezes é desgastante no texto. Então foram criadas algumas letrinhas para representar essas potências de base 10, algumas potências que são muito utilizadas, né? Então, olha só, vamos começar com a primeira aqui que eu creio que você conhece do seu dia a dia, que é a letra K. Só que a letra K a gente pronuncia ela como a palavra quilo, né? Então, o K representa aí quilo e ele é um multiplicador que representa 1000, o número 1000. Então, quando aparece a letra K em alguma unidade de medida, significa que ela está multiplicada pelo número 1000, ou é 1000 vezes aquela unidade. E o número 1000 a gente pode representar por 10 elevado a 3. Então, a gente pode entender que a letra K representa alguma coisa multiplicada por 1000, que é 10 elevado a 3. E a letra K a gente se pronuncia quilo. E aí, que exemplo eu tenho disso no meu dia a dia, né? Com certeza você já deve ter lembrado aí da palavra quilograma, que é o kg, ou talvez o kilobyte, quilocalorias, né? Então, todas essas são unidades de medida que estão multiplicadas pelo número 1000, pela letra K. Agora, olha só, cuidado aqui, o pessoal faz uma confusão enorme quando tem que misturar isso aqui com o quilo e o quilograma. Então, vamos ver aqui algumas diferenças aí, só para você não confundir, olha só. Quando você fala a frase assim, 1 quilograma está se referindo à unidade de massa. Por quê? Olha só, a palavra quilo, como a gente já viu aqui, é representada pela letra K. Então, quilo é a letra K. E o grama é a letra G. Então, 1 quilograma é a mesma coisa que 1 kg. E nós já vimos que o K é o número 1000. Então, 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Tudo isso aqui, então, está se referindo à unidade de massa, né? Por quê? Porque você tem o grama ali no final. O grama que indica que isso aqui é uma unidade de massa. Agora, quando você fala apenas a palavra 1 quilo, aí é diferente. Quando você fala apenas a palavra 1 quilo, lembra? O quilo representa apenas um K, que significa 1000. Então, ele é apenas o número 1000. Você não colocou nenhuma unidade de medida no final. Então, se você chegar, por exemplo, num açougue e pedir 1 quilo de carne, normalmente a gente faz isso, né? Mas, o que seria isso na prática, né? 1 quilo seria, então, o açougueiro deveria te dar 1000 pedaços de carne, ou uma carne fatiada em 1000 pedaços, né? Esse seria o correto no termo técnico. É claro que no coloquial a gente às vezes encurta as palavras, né, para poder resolver ali rápido a compra, alguma coisa assim, a gente acaba caindo na frase popular, 1 quilo de carne, né? Mas só para você ter o conhecimento então de que a palavra quilo apenas representa o número 1000. Então você pode ter 1000 de qualquer coisa. Então o correto é 1 quilograma de carne, ou seja, você está se referindo à massa de carne que ele coloca lá na balança. Outra confusão que o pessoal faz muito é o seguinte, olha só, vou colocar duas frases aqui e você me fala aí qual que você acha que é o correto. Olha só, o correto é quantos gramas, por exemplo, quantos gramas de carne ou quantas gramas de carne? Ou vamos supor de presunto, né? Quantas gramas de presunto ou quantos gramas de presunto? Qual você acha que é a frase correta? Bom, na verdade, gramaticalmente, as duas estão corretas, no termo técnico, as duas estão corretas, né? Quantos gramas e quantas gramas. A única diferença é que cada uma delas fala de coisas diferentes. Então, não é errado você falar quantos gramas nem quantas gramas, desde que você saiba para que você está usando. Quantos gramas está se referindo à massa, é a unidade de medida. Então, você vai lá e pergunta quantos gramas de presunto ou quantos gramas de carne. Esse é o correto, né? Utilizar a parte masculina ali, né? O masculino para se referir à unidade de medida grama. Agora, quando você fala no feminino quantas gramas, você está se referindo à planta, à grama, né? Então, no feminino, gramas é a planta. No masculino é a unidade de medida. Esse é o correto, né? Termo técnico aí para utilizar essas palavrinhas aí. Então, retomando aqui, então, a letra K
a gente lê quilo, que representa o número 1000, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Então, exemplos aí, o quilograma, o kilobyte e a quilocaloria. Agora, existem outras letrinhas, né, que a gente pode colocar aqui, que também representam coisas do nosso dia a dia, que são multiplicadores e prefixos, né? Por exemplo, a letra M maiúscula é a palavra mega, né? Então, quando aparece a letra M maiúscula junto com a unidade de medida, é o mega. E o mega significa que o número está multiplicado por 1 milhão. 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Onde aparece muito isso? Por exemplo, megahertz ou megabyte, né? Significa então que são 1 milhão de hertz ou 1 milhão de bytes. Outra letra, o G maiúsculo, né? O G maiúsculo é o giga. O giga, seguindo a mesma ideia, ele é o número 1 bilhão. Né? Então, 1 bilhão é 10 elevado a 9. Onde aparece isso? Normalmente aparece mais em coisas associadas à informática, né? Por exemplo, gigahertz, gigabyte, né? Então seria 1 bilhão de hertz ou 1 bilhão de bytes. E para completar aqui, existem outras letras, tá? Vou colocar só até essa aqui, que é o tera. O tera está muito comum hoje em dia, por exemplo, você vai comprar um HD, algum computador, eles já estão medindo aí a capacidade do HD em terabytes, né? O que seria o tera? Tera seria uma unidade de medida multiplicada por 1 trilhão, né? Que é a mesma coisa que 10 elevado a 12. Então, se você vê um HD que tem a capacidade de 1 terabyte, significa que ele armazena 1 trilhão de bytes. Então, o que é interessante a gente gravar aqui? Esses que eu coloquei de azulzinho aí, você tem que gravar, é importante, né? Até no estudo da física, a gente gravar o que significa essas letras com relação à grandeza delas. Então, o K é 10 a terceira, que é 1000, o mega é 1 milhão, que é 10 a sexta, o G é 1 bilhão, então, que seria 10 elevado a nona, e o tera, 10 elevado a 12. Mas, se você observar aqui, todos são números com expoentes positivos, ou seja, são números representando coisas muito grandes. Então, a gente tem essas letrinhas e outras para representar números, ou seja, algumas situações na física onde o número é muito grande. Mas existem outras para representar coisas muito pequenas. Por exemplo, a letra M minúscula, a gente pronuncia milli, e o milli significa que é alguma coisa dividida por 1000. Então, imagina você dividir alguma coisa em 1000 pedacinhos e você pega esse pedacinho pequenininho. Esse pedacinho é da ordem de 1 milli. Né? Por exemplo, você pegar 1 metro e dividir em 1000 pedaços, cada pedacinho vai ser 1 milímetro. E esse milímetro é 10 a menos 3. Esse milli representa 10 a menos 3. Então, exemplos do prefixo milli. Né? Você pode colocar aí, como eu coloquei de exemplo, o milímetro, que é o mm, o miligrama, que seria uma grama dividido em 1000 pedaços, ou o mililitro, né, que seria 1 litro dividido também em 1000 pedaços, que é o popular ml. Né? Então, o ml seria 1 litro dividido em 1000 pedaços, cada pedacinho seria 1 ml ou 1 mililitro. Mesma coisa para o miligrama e para o milímetro. Outra letrinha. Essa aqui às vezes não é tão popular no nosso dia a dia, né, mas ela representa também algo bem pequeno, que seria você pegar uma parte de alguma coisa e dividir por 1 bilhão, que é o micro. Né? O micro, na verdade, o micro é uma letra grega, né? O micron, mas aqui, como ele parece a letra U, eu coloquei a letra U mesmo, só para a gente gravar. Então, o micro é como quando você divide algo por 1 milhão de pedaços. Então, cada pedacinho desse vai ser um micro, que é 10 a menos 6. Onde aparece isso, né? Um micrômetro, microgramas, até o microscópio, né? Um aparelho utilizado para medir imagens dessa ordem. Então, micro, algo dividido por 1 milhão. O N é o nano. Nano, né? Você pode lembrar aí da nanotecnologia. São coisas muito pequenas. Então, a gente vai ver aqui que o nano é algo dividido por 1 bilhão de pedaços. Né? Então, seria 10 elevado a menos 9. Só para a gente ter uma ideia, o nano, associado aí ao nanômetro, ou à nanotecnologia, ele é da ordem de grandeza, aí, se a gente for comparar com o tamanho, ele é da ordem de grandeza da espessura do nosso DNA. Ele é algo muito pequeno mesmo. O nano, então, dividido aí por 1 bilhão, é mais ou menos desse tamanho aí. E só para fechar aqui, existem outros prefixos, né, de grandezas pequenas. Grandezas pequenas ficou meio redundante, né? Mas quando eu falo grandeza, eu estou falando de unidades de medidas da física, né, que a gente chama de grandezas. E aqui é associado a medidas pequenas. Então, o pico representa então alguma coisa dividido por 1 trilhão, que é 10 elevado a menos 12. Só para você ter uma ideia, o pico ele já é da ordem de grandeza da espessura do átomo. Né? Então ele já chega próximo aí da ordem de grandeza do átomo, de tão pequeno que é.
e também da quantidade de cargas elétricas que existem em alguns capacitores, alguns circuitos elétricos, que é medido em picofaraday. Então aparece aí o PF, que é o picofaraday em alguns capacitores. Então é uma quantidade extremamente pequena de carga elétrica. Bom, para que a gente utiliza esses prefixos em algumas contas? Olha só, normalmente aparece assim, por exemplo, 3 milímetros, né? Mas às vezes algum exercício quer que você coloque esse valor em metros, né? Ou dependendo do exercício lá, você precisa substituir isso aí por um número que vai facilitar a sua conta, né? Que não vai ficar aquele número enorme. Porém, você não pode colocar só aquele número porque não está na unidade de medida correta. Por exemplo, aqui, ó, 3 milímetros, né? Você quer colocar ele em metros. Então, é só a gente substituir o m do milímetro pela potência que ele vale. Então, qual que é o m lá que a gente acabou de ver, né? O m ele vale 10 a menos 3. Então, eu posso substituir aqui o m por 10 a menos 3. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 3. Então, é só substituir aí, o 3 milímetros vira 3 vezes 10 a menos 3 metros. Então, esse valor que você coloca lá, o valor em metros. Outro exemplo, se você tem lá 5 nanocoulombs, né? Então, é só trocar aqui o n, que é o nano, que vale 10 a menos 9. Eu substituo ele, vai ficar 5 vezes 10 a menos 9. Então, é só você trocar a letrinha ali do prefixo pelo multiplicador que ele vale ou pela potência que ele vale, né? Professor, qual que é o certo? É eu trocar pela potência ou eu posso colocar, por exemplo, assim, igual está aqui, ó, 0,000005? Posso colocar assim? Pode também, não está errado. A única diferença é que esse número aqui, ele é um número muito grande, tem muitos zeros para você fazer conta com ele. Então vai ficar um pouco mais complicado você fazer conta com ele. Mas não está errado você substituir dessa forma. Também não está errado você substituir lá o 3 milímetros por 0,003. Mas em algumas situações você vai ver que vai facilitar muito a gente fazer conta, né? Por exemplo, fazer divisão, elevar ao quadrado, multiplicar um pelo outro, quando a gente tem a potência. Então vai ficar mais fácil do que a gente colocar esse número aí com um monte de zeros. Agora a gente vai recordar algumas operações com a potência de base 10. Então, quando você tem 10 elevado a alguma coisa e você precisa fazer operações, como por exemplo a multiplicação. Então, olha só, vamos supor que tem esse número aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 4 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 1. Como que eu faço essa multiplicação entre esses dois números? Olha só, primeira coisa, você vai multiplicar normalmente esses números que estão na frente da potência de base 10. Então, o 6 e o 3 eu vou multiplicar normalmente. Então, 6 vezes 3, 18. E vou repetir o resto. O resto eu vou colocar normal. Então, vou repetir ali o 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 1. Agora que vem a regrinha, olha só, quando eu tenho potências de mesma base multiplicando, o que eu faço aqui? Eu somo os expoentes, então eu tenho aqui, ó, 4 mais o menos 1 vai dar o expoente 3, né? 4 menos 1 vai dar 3. Então, o expoente final aqui vai ficar 10 elevado a 3. Então, é só repetir aqui, ó, 18 vezes 10 elevado a 3. Acabou a conta. Então, só lembrando aí, a regrinha aqui é soma os expoentes. E quando eu tenho uma divisão? Olha só, imagina que eu tenho esse número aqui, é uma divisão e tem potências de base 10 no meio. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Bem semelhante à ideia da multiplicação. O comecinho aqui. Então vai ficar assim, ó. Esses números que estão na frente, eu vou dividir normalmente. Então aqui, ó, o 6 dividido pelo 3 dá 2. E o restante eu vou repetir. Ó, repetir o 10 elevado a 4 e o 10 elevado a menos 1. E aquele 2 ali é o resultado da divisão, né? 6 dividido por 3 deu 2. Agora que vem a regrinha, olha só. Eu vou pegar esse 10 aqui, ó, a menos 1, e eu vou passar ele para cima, para o lado de cima da fração, com o sinal trocado. Então, olha só, passa para cima e troca o sinal. Então, vai ficar assim, ó, passei o 10 a menos 1 para cima, ele era menos 1, virou mais 1. E agora, o que acontece aqui? Eu volto para a regra da multiplicação, olha só, essa é a mesma regra que a gente acabou de ver. Como é que é a regra da multiplicação? Você soma os expoentes. Então, vai ficar 4 mais 1 dá 5, né? Então, 2 vezes 10 elevado a 5. Então, na regrinha aí da divisão, você passa a potência de baixo para cima e troca o sinal do expoente. E quando você tem uma potência de base 10 elevada a alguma outra coisa, por exemplo, aqui, ó, tem 2 vezes 10 a menos 3 e tudo isso está elevado ao quadrado, por exemplo. Né? Como é que eu faço aqui? Essa aqui é bem facinho, olha só. Primeira coisa, tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Então,
Esse número que está na frente aqui, que é o 2, eu vou elevar ele ao quadrado normalmente. Então, 2 elevado ao quadrado vai dar 4, né? E o que eu faço então com esses expoentes aqui, ó? O 10 a menos 3 e o 10, ou o 10 a menos 3, né? E o 2 está ali fora. Eu vou fazer o seguinte, ó. A regrinha aqui é o seguinte. Você vai multiplicar os expoentes. Então, você vai multiplicar ali, ó, o menos 3 pelo 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, vai ficar o seguinte, ó. 4, que era o 2 que elevou ao quadrado, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Então, menos 6 ali é a multiplicação dos expoentes. Então, grava a ideia. Quando você tem uma potência elevada a outra, né, é só você multiplicar ali os expoentes. E por último aqui, a radiciação, ou seja, quando você tem uma raiz quadrada de alguma coisa. Então, você tem aqui, ó, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz elevada com qualquer, radicando ali, radical, né? Qualquer radical ali fora da raiz. Então, pode ser raiz quadrada, cúbica, quinta, qualquer valor. Como é que a gente faz essa operação aqui quando você tem então essa raiz e tem outra coisa com potência lá dentro da raiz? Então, olha só. Primeira regrinha. No caso aqui eu coloquei o 2, só para a gente poder visualizar como é que vai acontecer a conta. Mas normalmente quando é raiz quadrada, você sabe que a gente não coloca o número 2. Então, coloquei só para a gente visualizar. Na raiz quadrada, a gente vai fazer bem parecido com o começo. Olha só, o 9 que está na frente da potência de base 10, a gente vai tirar a raiz quadrada normal. Então, raiz quadrada de 9 dá quanto? Dá 3, né? Então, isso aí a gente vai tirar fora da raiz depois. O que eu faço agora com esse 10 elevado à sexta, né? Então, olha só, olha a regrinha aqui. A gente vai conservar essa base 10, normalmente, como a gente está fazendo nas outras. E o que eu vou fazer com esses expoentes, né? Ou seja, com esse 6 e com aquele 2 ali da raiz quadrada. Olha só a regrinha. Então, aqui é o seguinte, ó. Você vai dividir o número de dentro pelo número de fora. Então, olha só, qual que é o expoente de dentro? É o 6. E o expoente de fora, que seria o radical ali, é o 2. Então, você vai dividir o 6 pelo 2, colocando eles como expoente. Então, olha só, vai ficar o 6, que é o que estava lá do lado de dentro, dividido pelo 2, que era o radical lá fora da raiz. E o 3 ali é a raiz quadrada do 9 normalmente. Então, olha só, o 9 você tira a raiz quadrada normalmente, vai dar 3. E os expoentes você divide o de dentro pelo de fora. Então, vai ficar 6 dividido por 2. E é claro que nas situações onde você puder simplificar essa fração, você vai fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, 6 por 2 dá 3, né? Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado à terceira, porque dá para simplificar ali a fração. Então, a regrinha é divide o expoente de fora, ou, perdão, divide o expoente de dentro pelo de fora, que no caso é o radical.